4. Da reserva de vagas às pessoas com deficiência. 4.1 As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadram na definição do artigo 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5296/2004, e alterações, na situação prevista no Decreto nº 8368/2014, pessoa com transtorno do espectro autista, e no enunciado da súmula número 377 do STJ, o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público. As vagas reservadas aos deficientes têm assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram, nos termos do artigo 123, da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal Lei nº 2107, de 24 de março de 2003. 4.1.1 Do total de vagas ofertadas neste edital para cada cargo e que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 10% ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico, documento original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme modelo constante do anexo 3º deste edital. 4.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico até o dia 30 de setembro de 2022, impreterivelmente, via online. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar pela análise de uma comissão e, no caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 4.1.2.1 A documentação tratada no subitem anterior também poderá ser encaminhada por SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento AR, para a sede do Instituto Consuplam, Rua José Augusto Abreu, número 1000, Sala A, Bairro Safira, Muriaé MG, CEP, 36.883.031, em envelope lacrado com a seguinte identificação: Concurso Público Câmara Municipal de Unai, especificar o cargo, nome do candidato e número de inscrição, documentação para concorrência à reserva de vagas, 4.1.3 conforme o 3 do artigo 1º do Decreto Federal nº 9508/1999, se na aplicação do percentual de 10%, 10% do total de vagas reservadas a cada cargo resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Contudo, será respeitado o limite máximo de 20%, para esta reserva. 4.1.4 A convocação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência deverá obedecer ao seguinte critério: a primeira nomeação ocorrerá na 5ª vaga aberta, a segunda na 11ª, a terceira na 21ª, e, posteriormente, a cada 10 novas vagas. 4.2 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, conforme estipulado no subitem 3.9.1 deste edital, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas. 4.2.1 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que necessite de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição no concurso público, com 9. Justificativa acompanhada de parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, nos termos do 2 do artigo 4 do Decreto Federal nº 9508/2018. O parecer citado deverá ser enviado até o dia 30 de setembro de 2022, via link de inscrição, para o Instituto Consuplam, conforme citado no subitem 4.1.2 deste edital. Caso o candidato não envie parecer do especialista no prazo determinado, não realizará as provas com tempo adicional, mesmo que tenha assinalado tal opção no requerimento de inscrição. 4.2.1.1 A documentação tratada no subitem anterior também poderá ser encaminhada por SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento AR, para a sede do Instituto Consuplam, Rua José Augusto Abreu, número 1000, Sala A, Bairro Safira, Muriaé MG, CEP, 36.883.031, em envelope lacrado com a seguinte identificação: Concurso Público Câmara Municipal de Unai, especificar o cargo, nome do candidato e número de inscrição, documentação para atendimento especial. 4.2.1.2 A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente será deferida, caso tal recomendação seja decorrente de orientação médica específica contida no laudo médico enviado pelo candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida uma hora adicional a candidatos nesta situação. 4.3 O candidato que não solicitar condição especial na forma determinada neste edital, de acordo com a sua condição, não a terá atendida sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de condições especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e viabilidade.
4.4 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, bem como a relação dos candidatos que tiverem os pedidos de atendimento especial deferidos ou indeferidos para a realização das provas, será divulgada no endereço eletrônico www.institutoconsuplam.org.br, a partir do dia 14 de outubro de 2022. 4.5 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com deficiência, se aprovado no concurso público, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo e também, em lista específica de candidatos na condição de pessoa com deficiência por cargo. 4.5.1 O candidato que, porventura, declarar indevidamente, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via internet, ser pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nesta condição, entrar em contato com o organizador através do e-mail atendimento@institutoconsuplam.org.br, ou ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 4.1.2.1, para a correção da informação, por tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição. 4.6 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se convocados para a realização dos procedimentos pré-admissionais, deverão submeter-se à perícia médica promovida pela Câmara Municipal de Unai-MG, que verificará sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não, bem como sobre o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo, nos termos do artigo 5º do Decreto Federal nº 9508/2018. 4.6.1 A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência da qual é portador com as atribuições do cargo. 4.7 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças CID, conforme especificado no Decreto Federal nº 3298/1999 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência. 4.8 A não observância do disposto no subitem 4.7, a reprovação na perícia médica ou não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições. 4.8.1 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste concurso público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4.9 O candidato aprovado nos exames médicos pré-admissionais, porém, não enquadrado como pessoa com deficiência, caso seja aprovado na primeira etapa do concurso público, continuará figurando apenas na lista de classificação geral do cargo. 10. 4.10 O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo de atuação será eliminado do concurso público, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4.11 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoa com deficiência aprovados no exame médico pré-admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo. 4.12 O fornecimento do laudo médico, original ou cópia autenticada, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto Consupla não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo ao Instituto. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.